A paz do Senhor para todos. Está escrito ali, ó. Deus é bom, né? Deus é bom. E estamos aqui hoje, nessa quinta-feira, dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada. Estaremos lendo a segunda carta ou epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Nós já lemos a primeira, vamos ler agora a segunda. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, esta carta, ela é tripla, ela é de Paulo, mas Paulo estava junto de Silvano. Silvano é Silas, aquele que começou... Rony Clévio Freitas, bem-vindo, meu querido, que saudade. Oh, meu querido, eu estou aqui em Newark, a paz do Senhor. Você está aí na Louisiana, né? Em Kenner, aí na região de New Orleans. Então, aqui, Silvano é Silas, aquele que começou a viajar com Paulo na segunda carta. Oh, Roberta aí de Viseu, de Portugal, bem-vinda também. Que prazer, que alegria. Então, Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo escreve, mas ele usa o nome de Silvano e de Timóteo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, sempre a saudação, quando nós falamos a paz do Senhor, a graça do Senhor, graça e paz, nós estamos usando a saudação bíblica, a saudação que os apóstolos usavam. Então, essa é a saudação que nós devemos usar. E aqui numa carta, na introdução, numa carta nós sabemos, fulano de tal, bem-vindo, pastor Cláudio Marques, bem-vindo em nome de Jesus. E 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Olha que importância. A fé crescer não quer dizer que ela cresce em tamanho, não. Eu não vou crescer mais em tamanho, só se for em tamanho de barriga, né? Ou tamanho do corpo. Mas a fé, ela cresce em eficácia, ela cresce em ser uma fé verdadeira, uma fé produtora de obras, uma fé que inabalável, uma fé sólida. Então, o crescimento dela é assim, mas não é que a fé ficou grande, não, porque a fé pode ficar grande e não produzir obras, né? Mas a fé tem que ser eficaz, né? Tem que ser eficaz. Amém? Então, ele diz aqui, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Quer dizer, a fé deles estava sendo produtora de obras, igual diz Tiago, lá no capítulo 2. Mostre-me a sua fé sem as suas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então ele tinha uma fé produtora de obras, porque quem disser que tem fé, e essa fé pode ser do tamanho que for, mas ela não produzir obras, obras de amor, obras de humildade, obras de perdão, obras de santificação, obras de pregação do evangelho, obras de confiar e esperar no Senhor, é uma fé ineficaz, é uma fé quase que inexistente, não é? E ele diz, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Isso aqui é muito importante. Meus irmãos, leiam ali o capítulo 13 de 1 Coríntios, são 13 versículos. Amar é muito especial. Jesus, em João 13:34, ele quer que nós nos amemos assim como ele nos amou. Ele deu a vida dele por nós, por amor, foi por amor.
não é? Lá em Efésios 3,19 diz: conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Não dá para entender um amor desse. E nós precisamos fazer isso aqui, ó. Um amor, aumentar o amor de uns para com os outros, não é? Mas Jesus, quando ele faz o Sermão da Montanha, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 12, ele diz: mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o amor está esfriando. A gente vê que a pessoa pensa só nos problemas seus, não é? Ele não atenta para os que é dos outros, conforme diz Filipenses 2,4. Ninguém atente para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Luiz, Sandra, bem-vindo em nome de Jesus. Então, o amor é isso. O amor tem que aumentar, o amor não pode esfriar. A gente começar a querer explorar, esquecer, não ajudar, não fazer aquilo que estiver no nosso poder de fazer, né? Aqui em Provérbios 3, em Provérbio diz isso aqui, ó. Provérbios 3, 27 diz assim: não deixe de fazer bem a quem o merece. Merecer é precisar. Às vezes fala: essa roupa aqui merece ser lavada, essa parede merece uma tinta, essa calçada, essa casa merece uma reforma. Quer dizer, precisa. Nós não devemos deixar de fazer o bem a quem precisa, estando em nossas mãos a capacidade de fazer. E o 28 diz: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei. Se já o tens contigo, se você já tem condições de ajudar a pessoa, demonstrar o seu amor, já faça logo. Porque se fosse você pedindo, pedir, necessitar, não é bom. Agora, bom é dar. Jesus falou, e Lucas escreve em Atos 20:35, que coisa melhor é dar do que receber. Porque quem dá está tendo para si e está tendo para dar para o próximo. Então nós precisamos estar nessa situação privilegiada de poder dar. Tá bom? Já saí até do lugar aqui. E ele fala aqui que ele percebeu, ele sabia que o amor deles estava crescendo. 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Quer dizer, eles eram perseguidos, passavam por aflições, mas suportavam com paciência e fé. Não é? Lá em Hebreus 10:36, que é uma pregação de são 3 partes, dividido o versículo em 3 partes, mas dá para se pregar 3 dias de 1h30. Lá diz assim: necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não é? Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, não é? E perseverar em oração. Davi fala: esperei com paciência, no Salmo 40, no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Então temos que ter paciência. Paciência não é fácil. E o que produz a paciência é a tribulação, é o problema que vai machucando. Romanos 5:3 diz: gloriamo-nos também nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Então nós precisamos ter paciência. E a fé, ela mantém-nos firmes, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou certo, né? Paulo fala: porque eu estou bem certo de que eu sei em quem eu tenho crido.
Mas ele fala isso em sofrimento, porque o versículo começa assim, é 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa também padeço. Ele estava padecendo, sofrendo, mas não me envergonho, porque eu estou bem certo de que eu sei eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então não reclame da tribulação, não, que nós todos seremos atribulados, sofreremos aflições, tentações, enfim. Aqui Eliel Pereira Bueno, bem-vindo. Vicente Farias, bem-vindo. Eliel Pereira Bento, Eliel, grande pastor Eliel, que bênção, privilégio, o irmão está aqui participando. Então nós temos que entender isso, e temos que aprender e ensinar, tá bom? 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Nós temos que padecer por causa do reino de Deus. Nós padecemos perseguição. Paulo padeceu perseguição pelos de dentro. Né? A gente sofre dentro da igreja que a gente pertence. A gente é largado de lado às vezes, né? A gente quer ajudar, mas ninguém vai atrapalhar a pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade na igreja que eu estou. Por quê? Porque eu sou exigente. Eu sou exigente e quero que seja exigente comigo também. Eu sou exigente na palavra. Se eu chegar na igreja e ficar lá com uma coisinha, uma falinha assim, e eu perceber, porque eu tenho que conhecer a Bíblia. Você também tem que conhecer. Não é que conhece, que está vangloriando, não. É uma obrigação nossa. É minha obrigação. É minha obrigação eu comer, lavar meu prato, ajudar. O que custa isso? Não é verdade? Mas eu sou exigente. Chegar lá e tiver uma conversinha, assim, não for uma pregação pura da palavra, se for ensinar o povo errado, eu não gosto, e eu comento mesmo, eu reclamo, eu não me conformo, igual está escrito em Romanos 12:2, não vos conformeis. Eu não vou compactuar. Bem-vindo, Maria Elisa Rodrigues. Então, Aí falar que é criador de problemas, não é que é criador de problemas, mas não me falta lugar para estar falando a palavra de Deus, porque Deus, ele abre uma porta que ninguém pode fechar. Ninguém vai fechar, só ele que vai fechar. Tá certo? Então, aqui mesmo nos Estados Unidos já preguei em várias igrejas, hoje estarei cooperando lá, compartilhando um estudo hoje e amanhã, e domingo pregando, né, na igreja. Ô, Noeli, que eu conheci, né? Você também me conheceu, jovenzinho, né? Aquele médico novinho que chegou aí com 20 e poucos anos, agora nós estamos aí, sessentões. Pastor André Fidelis, amigo mesmo do coração, meu querido, Deus continue abençoando seu ministério, que eu sei, conheço você e Eliel desde aqueles tempos, né? Ô, Noeli, a paz do Senhor, boa tarde. Então, meus irmãos, nós trabalhamos pelo reino de Deus. O nosso objetivo é vermos as almas aceitando Jesus. Eu fui aí para Badaguaçu, Noeli, foi para aceitar Jesus. Eu tive uma formação médica excelente. Eu era para ir para uma cidade grandona, mas Deus me jogou aí. Mas era para quê? Porque aí eu ganhei o maior presente que eu poderia ganhar na minha vida: a salvação, e ganhei amigos que perduram até hoje. Eu sou grato. Badaguaçu está mais dentro do meu coração do que a minha cidade natal, do que a cidade que eu cresci até 16 anos. Eu nasci em Campos, no estado do Rio, e fui com 1 ano e pouco para Macaé, e fui criado lá até os 16. Depois fui para Niterói, e depois rodei, parei em Badaguaçu, fiquei 17 anos e meio. Tem amizade aí, mas amizades sólidas, e Deus continue. Eu quero ver todo mundo salvo, porque eu conheci Jesus aí nessa cidade. Eu sou grato a Deus e a este lugar aí,
ali, onde eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, e já levei o nome de Jesus para o Japão, para a Austrália, para a França, para Portugal, para a Espanha, para o Chile, para a Bolívia, para o Paraguai, para a Argentina. Já levei em culto em árabe, na Grécia, também já estive compartilhando a palavra, em Israel, na Itália, na Suíça, vários países, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar de Jesus, já falei de Jesus no Nepal, no Vietnã, na Tailândia, não é? No Camboja. Então, em vários lugares eu tive a oportunidade, aqui no Brasil, em muitos estados, aqui nos Estados Unidos, em muitos estados, muitos lugares, muitas igrejas. Aqui nessa região que eu estou, eu já fui mais de 50 igrejas, e várias vezes, às vezes, na mesma igreja. Eu sou grato a Deus por isso, por Ele dar-me a oportunidade de cooperar um pouquinho para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra, né? E essa incumbência é nossa, é minha e é sua, por isso que é no primeira pessoa do plural, nossa. 6. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam, né? Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam. Quem nos atribulam correm o perigo de sofrer tribulação da parte de Deus. 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, mas nós que somos agora atribulados, né? Porque se você olhar lá em Atos 14, 22 diz, importa que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus. Ninguém vai, quem que pensar que vai alcançar o reino dos céus na moleza? É por isso que quando tem a lista de pedido de oração é enorme na igreja. As pessoas, nós somos atribulados por problemas familiares, nós somos atribulados por problema de trabalho, nós somos atribulados por problemas de doença pessoal, de familiares, de amigos, nós somos atribulados por diferentes coisas, as quais, né, o nosso corpo vulnerável, esse corpo mortal, esse corpo que sente tristeza, que chora, que tem fome, que tem dor, enfim, nós somos atribulados por muitas coisas. Então a Bíblia diz, importa que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus. Mas um dia nós vamos ter um descanso, não? Quando o Senhor Jesus, desde o céu, ele se manifestar com os anjos do seu poder. 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que não conhece a Deus? Quem não conhece a Deus não tem desculpa da pessoa dizer, mas a mim não foi pregado, eu não conheço. Não tem desculpa. A pessoa vai ficar inexcusável. Aqui em Romanos 1, eu vou pegar aqui Romanos 1. Romanos 1 está aqui já na minha mão. Romanos 1, 20 diz assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quem vê, irmã Eunice Moreira, que bênção, que alegria, irmã Nicinha, deve ser irmã Nicinha, né? Moreira, que era Moreira Belo, que bênção. Então, a pessoa que não conhece a Deus, diz que não conhece Deus, meu Deus, quem olha o céu, quem olha o universo, que os estudiosos, os cientistas descrevem a imensidão do universo, quem vê o mar, quem vê as florestas, quem vê os animais, de onde vem isso aí, rapaz? De onde vem isso aí?
Tem alguém, né? Um dia o professor Anésio falou, eu não sigo religião nenhuma, eu não sou religioso, mas eu acredito que existe um Criador, porque o homem é muito complexo para ter aparecido do nada. Então, a pessoa que diz que não conhece a Deus, como labareda de fogo, tomando vingança, porque a vingança é de Deus, Deus é vingativo. Está escrito em Deuteronômio 32, 35 que ele é vingativo. Está escrito em Romanos 12, 19 que ele é vingativo. A vingança é dele. Está escrito em Hebreus 10, 30, minha é a vingança e a recompensa. Sabe o que é a recompensa? É a paga. Às vezes alguém tem um problema com o outro faz alguma coisa de ruim para aquela pessoa, a pessoa fala, ele vai ver o que ele vai receber por causa disso. Ele vai ver o que ele vai receber, ele vai ver a paga. Então é a recompensa. E aí no 31 de Hebreus 10 diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então vai ter uma vingança como labareda de fogo. E dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que conhece a palavra e passa por cima dela. Quer falar do jeito dele ou do jeito dela. Essas pessoas, elas estão enroladas e ficarão mais enroladas na volta de Jesus. Porque essas pessoas, elas enganam a si mesmas. Paulo escreve, eu sempre repito esse versículo, 2 Timóteo 3,13. E os homens maus e enganadores ou perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Porque eles se enganam. Eles pensam que enganam a Deus. Meu Deus, eu não engano pessoas. Não é? Em Mateus 10, 26, diz que não há nada encoberto que não haja de ser revelado, nem nada oculto que não há de ser sabido. Não adianta a pessoa querer esconder, não, que aparece. Aparece. Não é? Aparece, uma hora vem à tona. Então, olha aqui o que é para quem não conhece a Deus. Então, além da Zélia Pereira Cardoso, sempre presente, bem-vinda, além da natureza mostrar a existência de Deus, nós temos que falar a palavra de Deus, para a pessoa dizer que não, eu não conheci Deus. Não! Ninguém tem essa desculpa, vai ficar inexcusável. Excusável quer dizer indesculpável, não vai ter desculpa, mas é assim, né? Rose Prado, sempre presente, bem-vinda em nome de Jesus, né? Temos que ter esse cuidado, né? Às vezes na igreja não se ensina assim com essa clareza, é necessário. Olha, eu gosto de ouvir hino bonito, né? Aquele hino Além do Rio Azul, que hino lindo, não é? Mas hino não é palavra de Deus, não salva ninguém, não. Agora, olha bem, para cantar um hino, o grupo de louvor ensaia, ele treina, ele decora a letra, ele faz isso tudo. Ou se a palavra tivesse uma dedicação de pelo menos 10% dos musicistas, lá do grupo do coral, do grupo, de diferentes grupos que cantam na igreja, eles ensaiam, eles procuram cantar da melhor maneira possível. Mas o pregador, às vezes, estraga tudo, porque ele prega do jeito que ele acha, meio assim, conforme diz vulgarmente, empurrado de qualquer jeito. Meus irmãos, nós temos que falar a palavra de Deus, senão ele não confirma, ele só confirma a palavra dele. 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, abre parênteses, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, fecha parênteses. Ele vai vir para aqueles que creram nele, para ele trazer aquele descanso, aquela salvação tão especial e preciosa, né? 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Então Paulo aqui ele diz que ele roga sempre em favor da igreja de Tessalônica. Essa igreja era muito especial,
né? Lá na Grécia, essa cidade se chama Tessalonique. Rosângela Silva, bem-vinda em nome de Jesus. Então, o que acontece? Ele roga sempre para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Ajudar para que aquela vocação da fé, da paciência, né, do apego à palavra, da pregação, não é? Do evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. Good news. News quer dizer notícia. Por isso que tem CBS News, por isso que tem Record News, por isso que tem, né, vários news. News quer dizer notícias. Notícias. Né? Então, a boa notícia é que a salvação é só em Jesus. Em Atos 4:12, Pedro fala, porque nenhum outro nome há dado entre os homens. Porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só no nome de Jesus. Não tem outro. Vocês desculpem, eu toda hora estou arrumando os meus óculos, porque sabe como é que são os óculos, né? E eu não enxergo sem eles. E cumpra todo o desejo da sua bondade. Da bondade. Meus irmãos, a pessoa ser chamada de bom, de dedicado, é um privilégio. E a obra da fé com poder, nós temos que fazer essa obra poderosa, alcançar as pessoas sentirem o coração arder, né? O coração arder, lá em Lucas 24:32, se eu não estou enganado, é Lucas 24:32. Lucas 24:32, os dois discípulos que iam para Emaús, eles falam isso. Aqui, 24:32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Quando nós ouvimos as escrituras, o nosso coração arde, porque a palavra ela entra em nós. Ela entra em nós, ela entra pelo ouvido, mas ela vai ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela vai até a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela atinge, ela vai até a junção da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou achar aqui o versículo para nós falarmos com mais precisão, não é? E com mais precisão sobre isso, né? Que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, isso aí dá uma pregação muito grande, uma explicação ampla. Um dia eu vou explicar esse versículo, eu já expliquei no passado, mas vou reexplicar, porque há outras pessoas novas que precisam ouvir. Nós precisamos estar sempre falando mais, né? E ele fala aqui a bondade. Aí no 12, que é o último versículo, ele diz assim, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque através disso, meus irmãos, através da paciência, da fé, através da pregação, da humildade. A humildade é algo singular. É singular. A humildade vem na frente da oração. Ah, mas eu sou de oração. Mas se você não for humilde, não adianta nada. Lá em 2 Crônicas 7:14, fala assim, se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar.
né? Nós temos que nos humilhar a Deus. Temos que nos humilhar a Deus. Temos que humilhai-vos diante da potente mão de Deus, não é? Né? Então, nós temos que, né? Quem se humilha é exaltado, mas quem se exalta é humilhado. Então, meus irmãos, a humildade, o amor, o perdão, o entendimento, o respeito, o ensino, né? O ensino da palavra, ensinar o que aprendeu, né? Mateus 10 diz: o que de graça receber, de graças dai. Então nós temos que fazer essa obra, nós temos que cumprir o mandamento de ir, né? Ir, né? Aqui diz aqui no versículo 8 de Mateus 10, termina assim: de graça recebeste, de graça dai. Então vamos fazer isso, vamos trabalhar para vermos o reino de Deus crescer. Quantas pessoas sofrendo porque não tem Deus. Quem tem Deus tem problema, mas suporta o problema porque Deus é com ele. Deus ameniza, Deus ajuda. Pode ser a aflição que for, a tribulação que for, a tentação que for, a perseguição que for, pode ser um obstáculo, a parede, pode ser quem quer que seja. Lá em Romanos 8:39 diz: porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. E amanhã estaremos lendo mais um versículo, um capítulo de Colossenses.